Hag Sukkot Sameach, feliz festa de Sukkot. E agora nós vamos, meus irmãos, celebrando essa festa maravilhosa, nós vamos estudar a seguinte mensagem: as 4 espécies de Sukkot em uma perspectiva messiânica. Nós vamos estudar o significado simbólico das 4 espécies de Sukkot e como isso é visto pelo judaísmo rabínico, mas como isso também traz lições para nós com base na Brit Hadashah. As 4 espécies de Sukkot, a previsão delas, a base na Torá, está em Vaikra, em Levítico, capítulo 23, verso 40. E o texto diz: Ulkartem lachem bayom harishon peri etz hadar kapot temarim vanaf etz avot ve'arvei nahal usemartem lifnei Adonai Elohechem shivat yamin. E tomareis para vós no primeiro dia o fruto de árvore majestosa, folhas de palmeiras e ramos de árvore frondosa, e salgueiros do ribeiro, e vos alegrareis diante de Adonai, vosso Elohim, por 7 dias. Vaikra, Levítico 23, 40. Vejam, existem 4 espécies que a literatura rabínica extrai desse verso, que são usadas durante a festa de Sukkot. As 4 espécies são lulav, que é um ramo de palmeira, que está aqui no meio, é a maior, um ramo de palmeira, está aqui unido. Outra espécie é a hadassah, que é a murta, ok? Que é a murta. Então, existem galhos de murta que pelo menos são 3 que estão aqui, justamente aqui. Existe a aravá, que é o salgueiro, o plural aravot, geralmente são 2 ramos, que diz a Mishnah, que está aqui. E há um 4º elemento que é o etrog, Todos esses 4 elementos possuem uma simbologia muito forte. E existem várias explicações para estes 4 elementos. Mas nós vamos explicar aqui alguns destes significados. Primeiramente, eu trago aqui para nós estudarmos o Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah 30, 12, que eu vou começar a citar a simbologia à luz do Midrash e eu vou conectar a explicação do Midrash com alguns textos da Brit Hadashah. Bem, vejam só, diz o Midrash que um dos elementos é o etrog. O etrog, aqui no Brasil, né, nós temos o limão siciliano. O etrog, ele tem cheiro e tem sabor. Eu posso cheirá-lo, ó. Ele tem um cheiro e se eu abrir, ele é uma fruta, ele tem sabor. Qual é a simbologia do etrog? Diz o Midrash que ele simboliza as pessoas que têm a Torá e que têm Masim Tovim, boas obras. O etrog tem cheiro e tem sabor, representando as pessoas que têm a Torá e têm boas obras. Por quê? Porque não adianta alguém falar que tem Torá caso a pessoa não tenha boas obras, caso a pessoa não produza bons frutos.
E o que o Midrash quer nos ensinar que nós temos que ser como o etrog. Temos cheiro e temos sabor. Temos Torá, mas não para estudar a Torá e ponto final. Temos a Torá, mas temos boas obras. Praticamos Maasim Tovim. Meus irmãos, Yohanan Hamatbil, João Batista, ele alertou em Mateus capítulo 3, verso 8, na Peshita, ele disse: produzam, pois, os frutos que são dignos da Teshuvá. Ele disse que temos que produzir frutos. E frutos aí significa boas obras. Então o etrog tem cheiro e tem sabor, representando quem tem Torá e quem tem boas obras. E a Brit Hadashah falou que temos que ter boas obras, temos que ter o quê? Fruto. Ele disse, fruto que são dignos da Teshuvá, do retorno, do arrependimento. Porque tem gente que diz que tem fruto, mas o fruto não comprova que ela realmente fez Teshuvá, que ela realmente retornou ao Eterno, que essa pessoa realmente se arrependeu. Não adianta falar da boca para fora que se arrependeu. Você tem que ter um fruto digno. Porque o judaísmo ensina que não adianta nada você falar que se arrependeu de um pecado e continuar praticando o mesmo pecado. Dizem os rabinos que se você ficou triste, isso é só um remorso. Você peca, fica triste e repete o pecado. Isso é remorso, isso não é arrependimento, porque quando há o verdadeiro arrependimento, você não vai praticar mais aquela conduta que você pecou. Você vai ter um fruto digno da tua teshuvá, do teu retorno, do teu arrependimento. O próprio Yeshua falou sobre isso, né? O etrog tem cheiro e tem fruto. Yeshua falou em Mateus capítulo 12, verso 33, na Peshita, e o 34, dizem: ou façam uma árvore boa e o seu fruto bom, ou façam uma árvore má e o seu fruto mau, porque por seus frutos a árvore é conhecida. Geração de víboras, como podem falar boas coisas, sendo maus? Pois do que abunda no coração fala a boca. Yeshua ficou indignado porque os religiosos falavam coisas boas, mas eles eram maus. Eles não tinham o quê? O bom fruto. Então o etrog representa, diz o Midrash, quem tem Torá e quem tem boas obras, quem tem bons frutos, que é uma lição similar que Yeshua quis ensinar. Meu irmão, quem tem Torá e não pratica boas obras, entra na categoria daqueles que foram criticados por Yeshua. Entra na categoria dos hipócritas. E a hipocrisia religiosa é um dos grandes males do homem. A hipocrisia é algo terrível. O sujeito ele fala uma coisa, mas ele não tem fruto, porque as suas obras são más. Temos que ser como o etrog. Precisamos ter cheiro e precisamos ter um fruto. E essa ideia do etrog de ter cheiro e de ter fruto, ela é usada, essa ideia de cheiro e fruto, na Brit Hadashah. A Brit Hadashah usa a questão do cheiro. Quando Shaul disse em 2 Coríntios 2:15 que nós temos que exalar, no aramaico é a fragrância,
o cheiro suave do Mashiach. Muitas Bíblias botam o bom perfume do Mashiach. O aramaico diz a fragrância, o cheiro suave do Mashiach. O etrog tem cheiro. E nós temos que exalar esse cheiro, essa fragrância de Yeshua. E o etrog tem cheiro, mas ele também tem fruto. E a Brit Hadashah falou também sobre fruto. Nós temos que ter o fruto de Ruach, do Espírito. Gálatas 5:22, quando narra que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a emuná, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Meus irmãos, temos que ter fruto do Espírito. Vejam, temos que ser como o etrog. Temos que ser como o etrog, tendo cheiro e tendo fruto, tendo Torá e praticando boas obras, porque se nós somos discípulos de Yeshua, nós imitamos Yeshua. Yeshua é o nosso mestre. Ele praticou boas obras. Nós temos que praticar também. Meu irmão, no meio do judaísmo messiânico e nazareno, há muita hipocrisia, há muitas obras podres, há muita gente falando de Torá, mas que não vive a Torá. A Torá não é para ser estudada apenas. A Torá, ela existe para ser praticada. A Hassidut ensina que não se deve apenas estudar Torá. O Hassid, ele se torna uma própria Torá. O Hassid se torna uma própria Torá viva. E é para isso que nós fomos chamados, para sermos uma Torá viva, para sermos como o etrog. Nós temos cheiro, a fragrância, o perfume de Yeshua. E levamos esse cheiro para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam ser impactados com o cheiro agradável e suave de Yeshua. Nós temos o cheiro e temos o fruto, tal como o etrog é fruto, temos o fruto do Espírito. Temos que ter amor em nossos corações, alegria, shalom, paz. Temos que ter bondade. Quantas pessoas dizem que cumprem Torá e são más, são perversas? Temos que ter mansidão, temos que ter temperança. Meu irmão, nós temos que viver uma dimensão espiritual e vencermos nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Outra simbologia interessante que os rabinos explicam é que etrog, se eu segurar aqui, ó, o etrog parece até o coração do ser humano. O etrog se parece com o coração. Isto nos ensina que o tzadik, o justo, ele tem que ser como um etrog. Ele tem que ter um coração aplicado ao Eterno, servindo ao Eterno verdadeiramente, com um coração puro e com mãos limpas. Nós precisamos disso, meus irmãos. Precisamos ser como um etrog e aplicarmos o nosso coração. Há muitas pessoas que até servem ao Eterno, mas com tristeza, com preguiça, sem ânimo, sem disposição. São pessoas preguiçosas que o sujeito ele até cumpre os deveres, ele vai na congregação, ele faz isso, faz aquilo, mas ele não tem um fervor, ele não tem uma alegria, ele não tem uma unção espiritual de servir o Eterno com um coração queimando de paixão, queimando de amor pelo nosso noivo. Tal como
Um homem, quando quer se casar com uma mulher, ele está apaixonado, o coração dele queima de paixão. O nosso coração, ele tem que queimar de paixão pelo eterno, tem que queimar de amor. E é isso que nós precisamos. O Midrash Rabbah, sobre esses elementos, falamos do etrog, fala de lulav, que é a palmeira, que é esse cabo maior. O meu é até bem grande aqui, eu vou até voltar aqui, bem grande, parecendo até unido aqui uma espada. Vejam só. Lulav é essa folha, esse ramo de palmeira. O Midrash diz o seguinte, que lulav não tem cheiro, mas lulav tem sabor. Por quê? Porque em Israel, a palmeira é a palmeira da tamareira. É uma palmeira da tamareira que gera as tâmaras. Então, lulav é uma palmeira tamareira. Então, a palmeira, ela tem sabor. O sabor, o quê? Da fruta, da tâmara. Tem sabor, mas não tem cheiro. Então, lulav tem sabor, o sabor do fruto, da tâmara, mas não tem cheiro. E o que isso representa? Representa as pessoas que têm Torá, mas não têm boas obras. A pessoa tem Torá, mas não tem boas obras. Isso simboliza lulav. Meus irmãos, há muitas pessoas que estudam Torá, mas não estão praticando Torá, não estão praticando boas obras. São pessoas que são religiosas, mas elas, na verdade, são pessoas o quê? Carnais. Há uma capa, um manto de religiosidade, mas, na verdade, elas não têm obras boas. Massim Tovim. Por isso que em Mateus, capítulo 3, verso 10, Yohanan João Batista disse, ele falou com todas as letras algo forte, Mateus 3, 10, eis que está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Meu irmão, Yohanan, João, falou isso para os religiosos. Os religiosos judeus do primeiro século tinham Torá, mas muitos não tinham boas obras, não tinham bons frutos. E essa é a simbologia da lulav, ok? Tem sabor por conta da tâmara, porque a palmeira é uma palmeira de tamareira, tem sabor, tem Torá, mas não tem cheiro nenhum, não tem boas obras. Isso é o retrato do hipócrita, daquele que se aparenta ser alguma coisa que, na verdade, ele não é. Yohanan falou que quem não tem bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Yeshua repetiu isso em Mateus capítulo 7, versos 19 a 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, por seus frutos, vocês o conhecerão. Meus irmãos, a árvore se conhece pelo fruto. Infelizmente, as pessoas acham que é só no judaísmo rabínico. Não! No judaísmo messiânico, no judaísmo nazareno, infelizmente, há muitas pessoas, muitos mestres, pessoas que são líderes de congregações,
pessoas que têm canais no YouTube, páginas no Facebook, são pessoas que ensinam Torá, mas não vivenciam, não têm bons frutos. E a mensagem de Sukkot é essa. Se não tem bom fruto, será cortado e lançado no fogo. Será que nós somos como o etrog, que tem cheiro e tem fruto? Ou será que o sujeito é como a lulav? Tem fruto, tem Torá, mas não tem cheiro, não tem boas obras. E quem não tem boa obra, meu irmão, estará numa situação muito difícil, porque será condenado pelo Eterno. No judaísmo messiânico e nazareno, fala-se muito em... Veja, lulav, né? Tem Torá, mas não tem boas obras. No judaísmo messiânico e nazareno, fala-se muito em cumprir Torá, né? Todo mundo do judaísmo messiânico diz: nós cumprimos Torá, o evangélico não cumpre Torá, nós cumprimos Torá, virou praticamente um mantra. Todo mundo fica repetindo: eu cumpro Torá, eu cumpro Torá, eu cumpro Torá, igual um robozinho. E criticam os evangélicos que não cumprem Torá, né? É um mantra, nós cumprimos Torá. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. No judaísmo messiânico e nazareno, fala-se muito em cumprir Torá. Mas nós, muitas vezes, não vemos boas obras na vida das pessoas. Nós vemos pessoas fantasiadas. Nós vemos legalismo. Vemos soberba e orgulho. Até o sujeito que fica criticando o evangélico, isso é soberba. Porque se você é justo, o que dizem os sábios? Que a gente não deve escarnecer do outro, não. O sujeito que diz que cumpre Torá e escarnece dos evangélicos, ele não cumpre Torá. Porque o tzadik, o justo, ele nunca vai escarnecer do outro. Há vários textos rabínicos dizendo isso. Então, o sujeito que diz: eu cumpro Torá, os evangélicos não cumprem. Esse sujeito não cumpre Torá coisa nenhuma. Por quê? Porque ele está declarando essa frase, eu cumpro e eles não cumprem. Ele está declarando essa frase com soberba e orgulho. E diz a Guemará: onde está o orgulho? O Eterno não está presente. O Eterno vai embora da vida da pessoa orgulhosa. Judaísmo messiânico nazareno fala-se muito em cumprir Torá, mas poucas boas obras nós vemos. Repito, vemos fantasias, vemos legalismo, vemos soberba e orgulho, mas os bons frutos são esquecidos. Ok? Então, a Lulav nos ensina isso. Não adianta ter fruto, ter Torá. Você tem que ter cheiro. Você tem que ter o quê? Boas obras. A Hadassah, plural Hadassot, que são as murtas. As murtas são bastante interessantes. A murta, ela tem cheiro. Acabei de cheirar aqui, a murta tem cheiro. Mas ela não tem sabor. Ela não tem fruto. Então a murta, ela tem cheiro, mas não tem fruto. Não tem sabor. E diz o Midrash Rabbah que o que a murta, a Hadassah, representa? A Hadassah representa as pessoas que têm boas obras, cheiro, mas não têm a Torá, não tem o fruto. Então a murta, Hadassah, representa, repetindo, pessoas que têm boas obras, mas não têm a Torá. Isso acontece. Há muitas pessoas que não estão estudando Torá, mas são pessoas
sérias, honestas e idôneas e que fazem o bem ao próximo. O Midrash está falando sobre judeus, mas isso se aplica também até, por exemplo, aos evangélicos. Há evangélicos que não estão estudando a Torá, mas têm boas obras. Estão fazendo o bem ao próximo. Estão ajudando o pobre, estão ajudando o necessitado, estão fazendo trabalhos sociais aqui no Brasil, na África, estão pregando para bandidos, criminosos, para prostitutas, praticam boas obras e isso é louvável. Porque vejam só, o Rabino Paulo, em Romanos 2, na Peshita, capítulos 13 e 14, ele diz: porque os que ouvem a Torá não são retos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá são justificados. Pois se os goim, os gentios, que não têm a Torá, por sua natureza, praticam a Torá, apesar de não terem a Torá, eles são uma Torá para si mesmos. Meu irmão, Shaul está dizendo que o gentio que não tem Torá, se ele praticar a Torá, ou seja, se ele praticar as boas obras da Torá, ele se tornará uma Torá para si mesmo. Percebam, repito, o sujeito não tem Torá, mas se ele praticar boas obras, ele se torna uma Torá para si mesmo. Há alguns evangélicos que são honestos, sérios e idôneos, que caem nesta categoria. Um próprio exemplo maior é Abraão, o nosso patriarca, ele foi considerado tzadik, justo. Mas ele tinha a Torá de Moshe, de Moisés? Não! Essa foi dada séculos e séculos depois, diz Paulo, 430 anos. Então vejam, Abraão, ele era um tzadik, mas ele não cumpria a Torá de Moshe. Mas como que ele foi considerado justo? Porque ele praticava os preceitos éticos e morais universais do Eterno, que depois vieram na Torá escrita. Mas são princípios eternos e imutáveis. Na Operação Talmidim nós já estudamos o chamado direito natural ou leis naturais. São leis eternas e imutáveis, princípios éticos e morais universais, que ainda que não haja Torá escrita, o ser humano ele deve observá-los. Então, Abraão, ele era um tzadik, um justo, antes da Torá escrita ter sido dada. Isso se compatibiliza com o raciocínio de Paulo, em Romanos 2, 13 e 14, quando ele diz que os goim, os gentios, ainda que não tenham Torá, tal como Abraão não tinha, os gentios sem Torá, tal como Abraão, se eles praticarem as boas obras, da Torá, eles se tornam uma Torá para si mesmos. E aí eles serão justos, ok? Há gentios justos. Temos ainda o quarto elemento. Aravá, o salgueiro, plural, aravot.
O salgueiro, vou até cheirar aqui, ó. O salgueiro é interessante, que o salgueiro, ele não tem cheiro e não tem sabor. Sem cheiro e sem sabor, diz o Midrash que ele representa quem não tem Torá e nem tem boas obras. Aravá, salgueiro, não tem cheiro e não tem sabor. Representando o judeu que não tem Torá e também não tem boas obras. Ou seja, é o ímpio. É o ímpio. E sobre o status do rachá, do ímpio, vejam o que falou Kefá, Pedro, em Kefá Aleph. 1 Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18, que eu traduzi do aramaico. Diz assim: porque é o tempo em que começará o julgamento a partir da casa de Elohim. E se começa, o julgamento começa pela casa de Elohim, ou seja, pelo povo de Israel. E se começa por nós, qual é o fim daqueles que não obedecem à mensagem de Elohim? Agora vejam o verso 18, como ele é forte. E se o tzadik dificilmente é salvo, onde o ímpio e o pecador serão encontrados? Meu irmão, Kefá, Pedro, falou que até o tzadik dificilmente é salvo. E ele fala, e onde vai estar o ímpio e o pecador? Ou seja, estão perdidos. O ímpio e o pecador estão perdidos, simbolizando aí Aravá, o salgueiro, que não tem cheiro e não tem sabor, não tem Torá e não tem boas obras. E Kefá disse, se o tzadik dificilmente é salvo, meu irmão, até o justo dificilmente é salvo. O que ele quer dizer aí? Que nós temos que ser tzadikim, justos. Dificilmente é salvo, mas vai ser salvo. Mas é difícil. É difícil. A vida de tzadik não é mole, não é fácil. Não é mamão com açúcar. Não é essa teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade que as pessoas pregam, na verdade é o evangelho de Satanás. Dizendo, aceita, né? Dizem aí, aceita Jesus, dizem esse pessoal, que você não vai ficar doente nunca mais, você vai ficar rico, vai ficar milionário, vai ter vitória em tudo, seus problemas acabaram. Nunca mais fica doente, vai ficar rico, vai ficar milionário. Não é isso. A tua vida vai ser fácil. A vida do tzadik não é fácil, não é mole. Meu irmão, se a tua vida às vezes está difícil, é porque você está trilhando o caminho da verdade, o caminho do tzadik. Esse caminho realmente é difícil, porque o caminho é apertado e a porta é estreita. E poucos, disse Yeshua, o caminho é apertado, a porta é estreita e poucos acharão o caminho da salvação. Poucos. Yeshua não falou, me aceita como teu salvador que você é salvo. Não. Ok? Nós temos que ter uma vida de santidade. Diz Hebreus, sem a santidade ninguém verá a Elohim. Então saiba, meu irmão, a vida de tzadik é uma vida difícil, sim. Mas se você permanecer, se você vencer, é difícil, mas na dificuldade nós seremos salvos. Então vejam só, resumindo, o que o judaísmo faz? O judaísmo pega Arba Minim, as 4 espécies, Arba Minim em hebraico, e diz que representam os judeus, não é? Representam os judeus, aqueles que, aquele que tem Torá e não tem
Desculpem, aquele que tem Torá e tem boas obras. 2, aquele que tem Torá, mas não tem boas obras. 3, aqueles que têm boas obras e não têm Torá. E 4, aqueles que não têm Torá, não têm Torá e também não têm boas obras. O Talmud, em Menachot 27a, afirma que dos 4 tipos usados para o lulav, tudo isso aqui junto, né? Lulav, tecnicamente, é só uma espécie. Mas quando nós temos as 4, você pode chamar tudo de lulav, ok? O kit de lulav, lulav também é usado para tudo. Então, o Talmud ensina que das espécies de lulav, 2 são frutíferos e 2 não são. Quais são os elementos frutíferos? O etrog, que é frutífero, e o próprio lulav, em sentido estrito, que vem da tamareira, então tem a fruta da tâmara. 2 elementos são frutíferos. Agora, aravá, salgueiro, não é frutífero, e radassá, a murta, não é frutífero. Então, das 4 espécies, 2 são frutíferas e 2 não são frutíferas. Há um significado muito profundo nisso e que nós vamos estudar. 2 frutíferos e 2 não frutíferos. Há um mistério muito forte. Por quê? Porque quando nós cumprimos a mitzvah, nós temos que manter todas as 4 espécies, elas têm que estar juntas, não é? Já expliquei, quando nós vamos cumprir a mitzvah, as 4 espécies, elas estão o quê? Juntas, ok? Até caiu o kippah aqui, deve ter batido aqui. As 4 espécies estão juntas, ok? O etrog está aqui, você não está vendo, mas está aqui junto. Então, vejam só. Quando cumprimos a mitzvah de lulav, as espécies estão juntas, elas estão o quê? Totalmente unidas. Tanto é que a halachá diz que tem que ter eged, tem que ter uma amarração, né? Elas estão aqui amarradas. O que isso significa? Quando eu vou cumprir a mitzvah de lulav, todas as espécies, eu uno todas as espécies. Nós vimos que essas espécies representam os 4 tipos de judeus. Quando eu uno tudo isso, isso simboliza a importância da unidade e da harmonia do povo de Israel. O povo de Israel tem que estar unido e em harmonia, ainda que sejamos diferentes. Ao justo, ao pecador, àquele que tem Torá e boas obras, àquele que tem Torá e não tem boas obras, àquele que não tem Torá e não tem boas obras, mas todos têm que estar unidos. Isso representa a unidade e a harmonia que deve haver no povo de Israel. Isso é a explicação dos rabinos. E isso nos ensina, como discípulos de Yeshua, uma lição que somente quando estamos juntos, nós que cremos em Yeshua e em unidade, nós podemos nos esforçar para cumprir nossos objetivos mútuos, para cumprir a nossa missão de levar a Torá e de levar Yeshua e levar boas obras às pessoas. Nós só teremos sucesso quando estivermos juntos, quando estivermos, tal como a mitzvah de lulav, unidos, unidade, harmonia em um só bloco. Nós podemos ser pessoas diferentes,
podemos ter características diferentes, podemos ter dons espirituais diferentes, mas nós temos que formar um só corpo. Os rabinos traçam paralelos entre as 4 espécies e as 4 espécies de judeus. E eu peguei isso e faço uma extensão para toda a espécie da humanidade. Repito, os rabinos falam que isso aqui são as espécies de judeus, mas eu repito que isso é um reflexo de todas as espécies da humanidade. Há pessoas que têm Torá e têm boas obras no mundo. Há pessoas que não têm Torá e não têm boas obras. Há pessoas que têm boas obras e não têm Torá. O mundo é assim. Temos justos e temos ímpios. E as ações de um afetam as ações dos outros. O que o justo faz afeta o ímpio. E o que o ímpio faz afeta o justo. Mas nós temos que viver neste mundo, apesar de existirem o quê? Ímpios. Apesar de existirem aqueles que estão sem Torá. Apesar de existirem aqueles que estão sem boas obras. E nós que cremos em Yeshua, quando nos unimos, nós temos que proclamar o nome de Yeshua HaMashiach aos ímpios. Temos esse dever de proclamar o nome dele aos ímpios. Rizkuni diz que 2 espécies, eu até falei, são frutíferas, o etrog e lulav. E as outras 2 espécies, a Hadassah e a Aravá, não são frutíferas. Então, as espécies frutíferas, de acordo com o Rizkuni, as espécies frutíferas representam os tzadikim, os justos. E as espécies não frutíferas representam os rechaim, os ímpios. Qual a implicação disso? A implicação disso é que, diz Rizkuni, os justos e os ímpios estão no mundo, estão juntos. E nós precisamos, acrescento eu, nós precisamos resgatar aqueles que não têm frutos. Nós estamos no meio dos ímpios. O etrog, a gente viu que o etrog é o tzadik, tem Torá e tem boas obras. Nós estamos no meio dos ímpios. Estamos juntinhos. Mas nós temos que levar Torá, levar Yeshua, levar boas obras para aqueles que estão perdidos. O Rabino Nachman de Breslov, ele diz que lulav, que é frutífera, né? Porque tem a tâmara. Lulav é frutífero. A lulav está atada aqui a aravot, aos salgueiros, que não são frutíferos. O salgueiro é quem não tem Torá e não tem boas obras. Então o Rabino Nachman diz, a lulav, ela está atada ao salgueiro que não tem fruto. Então, a lulav, diz o Rabino Nachman, a lulav é o ramo maior. A lulav representa o justo e o salgueiro representa o ímpio. Mas não é para nós condenarmos o ímpio. Isso é para ensinar que os ímpios também fazem parte do plano de Hashem. O ímpio também faz parte, meu irmão, do plano de Hashem. Hashem ama o ímpio, porque ele quer resgatar. O Eterno não ama a impiedade, ele não ama o pecado, ele não ama o pecador
quando está pecando, no status do pecado, mas o Eterno, ele quer resgatar os ímpios. Então, aqui, né, tá tudo atado para mostrar que o justo está junto com o ímpio, porque o justo tem essa missão fundamental. A missão do justo é resgatar o ímpio, é transformar. E essa é a nossa missão como discípulos de Yeshua, levarmos as palavras de Yeshua para impactarmos o mundo, para convertermos as pessoas não ao judaísmo e não a nenhum ismo. Cristianismo, judaísmo. Tem gente que fala judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reformista. Tudo é ismo. Judaísmo reformista, judaísmo conservador, judaísmo ortodoxo. Meu irmão, nós não temos que converter ninguém ao ismo. Nós temos que converter o ser humano a Yeshua HaMashiach, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que há de voltar para reinar sobre toda a terra. Então, de acordo com o Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah 30:12, quando as 4 espécies elas estão unidas, elas representam todos os judeus que estão em unidade. E eu digo, nós temos que estar unidos. Yahad, uma união. A nossa união é fundamental. Nós não iremos realizar a obra de Yeshua HaMashiach aqui na terra em desunião. Meu irmão, você da Operação Talmidim, que é meu aluno, você tem que entender que nós estamos aqui, tal como quando cumprimos a mitzvah, nós estamos entrelaçados. Entrelaçados. Nós não podemos nos separar. Há pessoas que acham, é triste, mas querem levar aí uma vida de individualidade. As nossas ações estão totalmente interligadas. O que eu faço influencia a tua vida. E o que você faz influencia a minha. 1 Coríntios 12, Paulo falou sobre a unidade, né? Tudo unido representa a unidade. Ele falou ao pé, o ouvido, a mão, a boca. E ele fala, todo mundo é pé? Não. Todo mundo é ouvido? Não. Todo mundo é boca? Não. Todo mundo é mão? Não. Mas ele diz que todos pertencem a um só corpo. As mãos, os ouvidos, os olhos, a boca, o pé, todos pertencem a um só corpo, que é o corpo do Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Nós precisamos estar em unidade. Ainda que as nossas funções sejam diferentes, nós não podemos raciocinar em termos individualistas. Você tem que entender, você que é talmid meu, você tem que entender que as nossas ações precisam estar alinhadas em conjunto. Porque todos nós somos parte de um só corpo. Não pode haver espaço para individualismo, para cada um faz o que quer. O corpo humano não é assim, é o cérebro que comanda tudo para que o corpo esteja alinhado. A gente não pode viver assim, não, cada um faz o que quer. Temos que entender, e isso que é difícil, porque nós vivemos em uma sociedade individualista, egoísta, e as pessoas tendem a quererem agir cada um por si. É triste. Eu que estou há muitos anos nisso, eu já tive muitas pessoas que eu ensinei, ministrei, tentei discipular, mas a pessoa sempre está com um pensamento individualista. Ela quer fazer o que ela quiser. E isso é muito nocivo,
porque isso não é o que diz a Brit Hadashah, nem os profetas, nem o judaísmo. Precisamos de uma visão de unidade, de harmonia, de coordenação. Prosseguindo o nosso estudo sobre as 4 espécies, o Sefer HaHinur, ele compara as 4 espécies com 4 partes do corpo humano. Ele diz que o etrog se parece com o coração. Então, o etrog representa o quê? O coração. A lulav, né, que é longa, aqui longa, a lulav representa a espinha dorsal do ser humano. Então, a lulav representa a espinha dorsal. A Hadassah, ela parece até um olho, né? Se você olhar a folhinha da Hadassah, lembra até um olho. A Hadassah, ela representa os olhos do ser humano. E Aravá, o salgueiro, ele lembra os lábios. Então, as 4 espécies representam 4 partes do ser humano. O coração, lulav, a espinha dorsal, a Hadassah, os olhos, Aravá, o salgueiro, os lábios. E o que o Sefer HaHinur ensina? Esses sentidos, essas partes do corpo humano, são justamente algumas delas que fazem com que o ser humano peque. O coração, muitas vezes o coração nosso, disse Irmeiarro, Jeremias, o coração é corrupto e enganoso. O coração muitas vezes leva o homem ao pecado. Então, etrog representa o coração. O coração muitas vezes leva o homem ao pecado. Lulav, que é reta, é a espinha. A espinha representa o que? O ser humano ereto, representa o ser humano orgulhoso, prepotente, soberbo, né? Tá todo ereto, com o nariz em pé. Então, vejam só, a lulav representa esse aspecto do egoísmo, do orgulho, da soberba do ser humano, que leva ao pecado. A Hadassah, que lembra olhos, os olhos, muitas vezes o pecado ele vem por conta da visão, né? Por exemplo, alguém cobiça algo que é do próximo, você olhou e cobiçou os bens do próximo, cobiçou a prosperidade do próximo, cobiçou a mulher do próximo. Os olhos levam ao pecado. Aravá, salgueiro, que representa a boca, muitas vezes existe Lashon Hará, o pecado da língua. Então, Sefer HaHinur, ele compara as 4 espécies com partes do corpo humano, dizendo que nós temos que vigiar os nossos lábios para que não pequem, vigiar os nossos olhos para que o pecado não entre pelos nossos olhos. Os olhos são uma forma muito grande do pecado entrar no homem. Não podemos pecar com o coração, o etrog. Lulav representa a espinha, a altivez, a soberba. Não podemos ser soberbos, porque a soberba acaba com as pessoas. Então o Sefer HaHinur dá uma explicação muito linda, dizendo que essas 4 espécies são lições de retificação do nosso caráter. Nós usamos esses elementos em Sukkot para retificarmos, para fazermos o tikkun em cada parte do nosso corpo. O coração, a espinha, os olhos e a boca. Festa de Sukkot, diz o Sefer HaHinur, é uma oportunidade de consertarmos, de corrigirmos os 4 agentes
que nos levam a pecar. Coração, a espinha, os olhos e a boca. Meu irmão, que lição linda! As pessoas acham que mitzvah de lulav é só ter o elemento e ficar balançando. Não! Não! Né? Muita gente vai chegar e cumprir um mandamento só no plano físico. O mandamento não é físico. A mitzvah vem de mitzvah, mandamento, vem de tzavta, que significa conexão. O Eterno não deu mandamento, ele deu conexão. Tudo isso é para nos conectarmos com o Eterno, corrigindo o nosso coração, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa espinha, acabando com a nossa altivez. O mandamento tem que ser cumprido de forma espiritual e não natural. Se cumprir o mandamento apenas da forma humana, física e terrena, não terá valor. Chegou o tempo de conserto, de retificação, de dominarmos essas partes do corpo humano que terminam fazendo com que o pecado tome conta do nosso ser. Sefer HaHinur ainda dá uma outra explicação parecida, né? Sobre o coração, a espinha, os lábios, a boca. O Sefer HaHinur diz assim: como o etrog é semelhante ao coração, que é a morada do intelecto, isso sugere que você deve servir ao Criador com o seu intelecto, com a sua razão, com o seu coração. Sirva ao Eterno com teu coração, ok? Lulav é semelhante à espinha dorsal, que é a essência da pessoa. Para quê? Para nos ensinar que nós devemos nos endireitar para servirmos ao Eterno. Veja, Lulav, né? Lulav aqui, o mais longo, é a espinha, né? O lulav é a espinha. Você pode estar curvado ou estar endireitado. Sefer HaHinur diz, temos que nos endireitar. Para quê? Para termos uma postura correta no serviço ao Eterno. Ou seja, você não pode prestar serviço ao Eterno torto. Não, tem que estar reto, íntegro. Reto, íntegro, justo, uma pessoa que viva em santidade. Sefer HaHinur diz que a Hadassah Amurta é semelhante aos olhos. Para quê? Para que não desviemos os olhos nos dias de alegria do coração. Dias de alegria do coração são dias que buscamos o Eterno. Ou seja, não desvie os teus olhos do Eterno. Teus olhos têm que estar sempre olhando para o Eterno. Não desvie. Não desvie o teu olho para o pecado, para a carnalidade, para o mundanismo. Fique com os olhos sempre voltados para o Eterno. E Aravá Salgueiro, semelhante aos lábios. Para quê? Está dizendo que isso é para sugerir que nós temos que colocar um focinho na nossa boca, uma trava na nossa boca. Para quê? Para não pecar contra a língua. Para calibrar palavras para Deus, para exaltá-lo, para louvá-lo, para nos alegrarmos com o Eterno. Uma coisa interessante é que quando nós vamos cumprir a mitzvah de lulav, né, as três espécies ficam na mão direita e o etrog fica na mão esquerda. Antes da brachá, ele virado com a ponta da cabeça para baixo. Ok? Então vejam só, o etrog ele está separado. É feita a brachá, a bênção, ele é colocado com a cabeça para cima e unido. Percebam, o etrog, nós já vimos que o etrog representa aqueles que têm Torá e que têm boas obras.
Etrog, quem tem Torá e boas obras. Ou seja, o Etrog representa quem? Os tzadikim, os justos. E uma coisa interessante é que o Etrog, ele é o menor elemento da Arba Minim, das 4 espécies. Então o Etrog representa os justos, quem tem Torá e quem tem boas obras. O Etrog é a menor parte de todos eles. Por quê? Para ensinar que os justos no mundo, eles são o quê? A minoria. Os justos são a minoria. Os discípulos de Yeshua, que são verdadeiramente tzadikim, que são verdadeiramente justos, eles são o quê? A minoria. Eles são como o Etrog, que são pequenos. Ok? O Etrog são os tzadikim, são os justos. Nós que cremos em Yeshua, nós somos pequenininhos. Nós somos a minoria. Nós somos, de fato, a minoria. Agora, percebam uma coisa muito interessante. Quando nós vamos cumprir a mitzvah de Lulav, aí acontece algo profundo e tremendo. Nós fazemos Abrahá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotah vetzvanu al netilat lulav. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos ordenaste segurar Lulav. Nós fazemos Abrahá, os elementos estão separados, né? Abrahá aqui está para baixo, né? E aí nós unimos. Nós acabamos de ver que o Etrog representa os tzadikim, os justos. Quando nós unimos os justos ao restante, os justos agora, eles estão unidos ao quê? Aos ímpios. Estão unidos àqueles que não têm Torá ou aqueles que não têm boas obras, que é a simbologia dos outros elementos. Alguns têm Torá alguns têm Torá e não têm boas obras, outros têm boas obras e não têm Torá, e outros não têm nem Torá e nem boas obras. Quando os justos se unem ao restante, o que acontece no cumprimento da mitzvah? Há uma lição espiritual. O Etrog, ele tem cheiro e ele tem sabor. E o Etrog são os justos, os discípulos justos de Yeshua. Quando há essa união, a lição espiritual é: nós temos que ficar juntos, até mesmo dos ímpios. Não para nos tornarmos ímpios, mas para levarmos o cheiro e o gosto e o fruto aos ímpios, para levar os frutos do Espírito, para levar o bom perfume de Yeshua. E quando nós que cremos em Yeshua nos unimos às outras espécies, nós temos que fazer isso, levar o cheiro, o perfume, a fragrância suave de Yeshua para aqueles que não creem nele. E levar o quê? Os frutos, as boas obras, os frutos do Espírito. Nós, quando eu disse que precisamos nos unir aos ímpios, não é para praticar impiedade, mas para que os ímpios sejam convertidos. O trigo está no meio do joio e o joio está no meio do trigo. Não é para o trigo se tornar joio, mas para o trigo transformar o joio em trigo. Ou seja, estou falando isso para dizer que temos que resgatar aqueles que jazem em trevas. Outra coisa que eu estava meditando também é que o Etrog é quem tem Torá e quem tem boas obras. Ou seja,
os discípulos justos de Yeshua. E os demais elementos, todos eles têm algum problema. Ou tem Torá e não tem boas obras, ou tem boas obras e não tem Torá, ou não tem Torá e nem boas obras. Então, todos esses três elementos têm algum vício. E o Etrog não. Tem Torá e tem boas obras, que são os discípulos justos de Yeshua. Já que o Midrash fala que os elementos representam o povo de Israel, quando eu vou cumprir mitzvah de lulav e eu junto tudo, o que isso representa? Nós, discípulos de Yeshua, o Etrog, unindo-nos ao povo de Israel para testemunhar a Torá viva, para testemunhar Yeshua, para testemunhar e praticar as boas obras, para levarmos a mensagem de Yeshua ao povo de Israel. Nós temos essa missão que nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir essa missão de que unir para levar o cheiro de Mashiach e as suas boas obras. Outra coisa interessante também que estava meditando, e aí nós começamos a receber coisas do alto, profundas. O Etrog representa o Tzadik, quem tem Torá e quem tem boas obras. Quem é o Tzadik por excelência? Quem é o maior Tzadik de todos? Yeshua. Yeshua é o Tzadik. Então o Etrog representa também Yeshua. E nós vimos que as outras três espécies, todas elas têm algum problema. Ou tem Torá, ou tem boas obras, ou não tem nada. As três espécies têm um problema. Tem algum vício. E é o povo de Israel. E o Etrog, a gente acabou de ver que é Yeshua. Meu irmão, olhem só que coisa profunda. Antes de fazer Abrahá, o Etrog, que representa Yeshua, está virado de cabeça para baixo e está desunido do restante. Yeshua está de cabeça para baixo para o povo de Israel. Por quê? Porque ele foi rejeitado coletivamente. Até agora ele está sendo rejeitado coletivamente pelo povo de Israel, apesar de alguns o reconhecerem. E há uma desconexão. Yeshua está aqui e o restante do povo está aqui. Mas daí é feita Abrahá, a bênção, e o que acontece? O Etrog passa a ficar com a ponta para cima. O que é isso? É Yeshua agora, ele não está mais de cabeça para baixo. Agora ele está de cabeça erguida. Agora ele está dizendo que ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a cabeça erguida. Ele veio como cordeiro. Ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como leão. E aí, depois, o que acontece depois do Abrahá? Você vai o quê? E une. Une as espécies. Isso representa o quê? Yeshua se unindo ao povo de Israel, que irá reconhecê-lo. E aí nós chegaremos à era messiânica. Haverá união de Yeshua com o seu povo. E aí essa união será por toda a eternidade. E Yeshua vai transformar a natureza do seu povo. E aí, meus irmãos, nós vamos chegar na era messiânica. E sobre essa unidade com o povo de Israel, Yeshua disse em Yohanan, João 17, verso 23, na Peshita, sobre os seus discípulos, mas isso também é uma alusão a essa unidade total
na era messiânica. E Yeshua disse: eu estou neles e tu estás em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que me enviaste e que os amaste, como também me amaste. E Yeshua diz, para que sejam perfeitos em unidade. O que é unidade? É a mensagem das 4 espécies que se unem. Então, meus irmãos, o rito de Lulav tem essa simbologia muito profunda. Lulav e Yeshua de cabeça para baixo, Yeshua rejeitado. É feita a brachá, é feita a bênção, ele fica agora de cabeça para cima, de cabeça erguida, ele é o rei dos reis, e ele vai se unir, ele vai voltar. Que é justamente a mensagem da festa de Sukkot. Sukkot é o quê? É a inauguração da era messiânica. E, obviamente, a era messiânica é inaugurada por quem? Por Yeshua HaMashiach. Então, quando todos os elementos estão juntos, isso representa Yeshua com o seu povo na era messiânica. E aí, meus irmãos, vejam que coisa interessante. Cada espécie tem um nome. Quando tudo está unido, tudo é chamado de Lulav. Tanto é que o nome é Mitzvah de Lulav. Mas Lulav é só um elemento. Mas quando todos estão unidos, tudo é chamado simplesmente de Lulav. Ok? Tudo é chamado de Lulav. Agora percebam uma coisa muito interessante e forte. A palavra hebraica Lulav tem na gematria o valor de 68. Lulav tem o valor na gematria de 68. Que é o mesmo valor da palavra Chaim, vida. Então, Lulav, 68. Chaim, vida, 68. E olhem que forte! Por conta disso, o grande rabino Baal Haturim, ele explica que se Lulav é 68, que tem o mesmo número de Chaim, vida, o rabino Baal Haturim ensina que Lulav, olha só, Lulav é uma alusão a Etz Chaim, a árvore da vida. Lulav, meus irmãos, a mitzvah de Lulav representa a árvore da vida, de acordo com a gematria. Lulav 68, Chaim, vida 68, e o Baal Haturim diz que isso é árvore da vida. Então percebam que cumprir a mitzvah de Lulav é um prenúncio de que chegaremos na era messiânica, e aí nós vamos comer da árvore da vida, como está em Apocalipse 22, versos 13 e 14, uma tradução que eu fiz direta do aramaico. E Yeshua falou, eu sou o Aleph e o Tav, no aramaico, Aleph e tal. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Abençoados são os que praticam as suas mitzvot, os seus mandamentos. Olha só, hein? Yeshua diz que abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. Apocalipse 22, 14. E ele continua. A autoridade deles será sobre a árvore da vida. E eles entrarão pelo portão da cidade. Meu irmão, a mitzvah de Lulav está conectada à árvore da vida.
está conectado àqueles que obedecem aos mandamentos. Yeshua acabou de falar, abençoados são aqueles que praticam os mandamentos. E aí eles vão o quê? Desfrutar da árvore da vida, que é tipificada pela lulav, que está conectada à árvore da vida. Outra coisa interessante é que quando nós cumprimos a mitzvah de lulav, os elementos estão unidos e nós fazemos, depois do abrahá, uma agitação em todas as direções, né? Nós agitamos para o leste 3 vezes, depois para a direita 3 vezes, depois para a esquerda 3 vezes, depois para cima 3 vezes, para baixo 3 vezes e para trás 3 vezes. Ou seja, há a agitação de lulav em todas as direções. Todas. E qual é a simbologia dessa agitação em todas as direções? Existem vários símbolos. O primeiro símbolo é que a primeira agitação é para o leste. Por que leste? Porque é a direção de Jerusalém, de Jerusalém. E por que agitar para o leste? Porque de Jerusalém, que está no leste, é de lá que virá o rei Yeshua HaMashiach. Eu já expliquei para os meus talmidim que essa agitação, ela representa o quê? Uma saudação ao Eterno. O Eterno, ele está em todos os lugares. Então, nós o saudamos. Quando nós saudamos para o leste, que é a primeira coisa que fazemos no mandamento, o leste é onde está Jerusalém, é onde se manifestará o Rei dos Reis, Yeshua. O que é isso? Qual o significado? Nós estamos saudando o Rei Yeshua. O Rei Yeshua que há de reinar em Jerusalém na era messiânica. E depois nós usamos leste, direita, esquerda, para cima, para baixo e para trás, ou seja, em todas as direções. Explicam os rabinos que nós estamos o quê? Saudando o Eterno, reverenciando o Eterno em todas as direções. Por quê? Porque o Eterno é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então ele tem que ser saudado em todas as direções. Leste, direita, esquerda, cima, embaixo e atrás. Meu irmão, isso nos ensina que o Eterno é onipresente, você já sabe, mas nós temos que sempre colocar o Eterno diante de nós. Sempre o Eterno. Shiviti Adonai lenegde tamid, disse Davi. Sempre tenho posto o Eterno diante de mim. Em todos os lugares, em todos os tempos, em toda hora. O Eterno está para frente, direita, esquerda, cima, embaixo, para trás. Não há nenhum lugar que possamos escapar da presença do Eterno. Por isso devemos louvá-lo e reverenciá-lo em absolutamente todos os lugares. Há pessoas que são religiosas só na sinagoga, só na congregação. Acabou aquilo ali, a pessoa está na carne. Está errado. A nossa conexão com a Hashem tem que ser 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Porque o Eterno está em todos os lugares, em todos os momentos. E o cumprir mitzvah de lulav em todas as direções é para saudar e louvá-lo em todos os cantos. E é uma esperança para nós. Por quê? Porque nós sabemos e temos absoluta certeza que o Eterno sempre ele está conosco. Uma outra simbologia do livro de Apocalipse, que eu extraí de lá, nós saudamos em todas as direções. O livro de Apocalipse fala que o Eterno vai reunir pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações para adorarem a Adonai.
Todos os povos, tribos e línguas e nações são os povos que estão na frente, na direita, na esquerda, em todos os lugares. Então, essa saudação para os quatro cantos representa também todos os povos, tribos, línguas e nações adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Outra simbologia, quando nós vamos saudar, nós nos reclinamos, não é? Cada um dos movimentos é uma leve reclinação. Por que nós nos reclinamos? Porque o verdadeiro serviço ao Eterno é para aqueles que se prostram diante de Hashem. O verdadeiro serviço ao Eterno é para aqueles que se abdicam do seu orgulho para realizar a vontade dele. Ou seja, nós precisamos nos curvar. O grande mal do ser humano é que o ser humano não quer se curvar, ele não quer se prostrar perante o Eterno. Então, cada agitação você se reclina porque você está se curvando, você está se prostrando, você está reconhecendo que você não é nada, mas Hashem é tudo em todos. E aí nós abdicamos o nosso orgulho, a nossa vaidade para servi-lo. E cada agitação, e cada lado, né? Cada lado há uma agitação 3 vezes. 3 vezes. Por que 3 vezes? Isso está conectado a Yeshayahu, Isaías, capítulo 6, verso 3, quando os malachim, os anjos, falam Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melohol, Haaretz, Kevodo. 3 vezes, santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Os anjos saúdam Hashem 3 vezes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Então, tal como os anjos fazem uma saudação 3 vezes, quando vamos cumprir mitzvah de lulav, nós, cada lado são 3 vezes. Por quê? Porque nós estamos nos alinhando aos seres angelicais, aos malachim, aos anjos. Nós estamos fazendo o que eles fazem, uma saudação tríplice ao Eterno. Nós estamos proclamando 3 vezes a santidade do Eterno. Um outro sentido de ser 3 vezes, se você leu o capítulo 9 do livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno, só esse capítulo tem mais de 100 páginas. O livro são mais de 600, só esse capítulo tem mais de 100 páginas, quando eu falo das 3 Kenumê do Eterno. Vale a pena você estudar a tríplice manifestação, a tríplice emanação, as 3 Kenumê. Sabe por que são 3 movimentos de reverência? São 3 movimentos para reverenciar as 3 Kenumê do Eterno. E aí não tem como eu explicar as 3 Kenumê, que são mais de 100 páginas. Mas se você já deve ter lido, já deve ter estudado, fiquem ligados. Quando você for cumprir a mitzvah de lulav, a cada 3 agitações, e ali é reverenciando as 3, a tríplice emanação, a tríplice Kenumê do Eterno. Ok? Meus irmãos, para finalizar o shiur, Vaikra, Levítico 23:40, dá a base para essas 4 espécies. Está escrito o quê? E vos alegrareis diante de Adonai. Né? Está escrito das 4 espécies, fala, e vos alegrareis diante de Adonai. O propósito da mitzvah é simcha,
é alegria. Simcha é alegria. E é interessante que a palavra hebraica simcha, quando eu faço a permutação de letras, eu chego ao quê? Mashiach. Então, simcha é alegria. Se eu permutar as letras, eu tenho Mashiach, que também é alegria. Nós devemos nos alegrar no Mashiach. O Rabino Nachman de Breslov diz que agitar as 4 espécies é uma alusão ao serviço a Hashem. Agitar as 4 espécies é o nosso desejo de buscarmos a espiritualidade. É o nosso desejo de não abandonarmos as coisas espirituais. Pelo contrário, é o nosso desejo de buscarmos mais e mais o eterno. Como? Com simcha, com alegria. Então que nós venhamos nos alegrar na festa de Sukkot. Cumpra a mitzvah de Lulav, sabendo que a era messiânica está próxima, sabendo que em breve Yeshua vai voltar. Yeshua vai voltar em breve. E como nós vimos, já que Lulav está ligada à árvore da vida, Yeshua vai voltar e nós vamos comer do fruto da árvore da vida dado por Yeshua. Meus irmãos, façamos agora uma tefilá, uma oração para concluirmos este shiur. Hashem, nós oramos a Ti, te agradecemos por tantas revelações e por tanta profundidade. Uma mitzvah que parece simples, 4 espécies, mas que nos ensinam tantas e tantas verdades espirituais profundas e tremendas. Eterno, registra, escreve nos nossos corações tudo aquilo que nós estudamos hoje, para que possamos cumprir essa mitzvah não fisicamente, mas espiritualmente, e que tudo que estudamos hoje venha a ser realmente gravado nas tábuas dos nossos corações. E aí sim, Hashem, nós vamos te servir com o nosso coração, com a nossa espinha ereta, ou seja, com uma retidão de caráter. Te serviremos com os lábios, te serviremos com os olhos, olhando mais nada, mas olhando somente a Ti, para que os nossos olhos sempre estejam atentos à beleza da Tua face, à glória do Teu esplendor, para que venhamos ver a luz do Teu rosto. Hashem, e que possamos, Hashem, esperar com ansiedade Yeshua HaMashiach, que Ele vem sem demora. Nós estamos chegando ao fim dos tempos e Yeshua volta. E nós, como a sua noiva, esperamos o nosso noivo. E nós vamos vencer. E nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Eterno, nós te agradecemos porque tantas verdades que foram ensinadas hoje, nós aprendemos espiritualmente. Foi o Teu Espírito que nos revelou tantas e tantas coisas. Por isso nós te agradecemos, porque na Bessorá, Yeshua disse que havia mistérios que foram ocultados dos sábios e dos entendidos, mas são mistérios que foram revelados apenas aos pequeninos. E eu te agradeço porque tantos mistérios que aprendemos hoje foram ocultados dos sábios, foram ocultados dos inteligentes, dos entendidos, mas nós que cremos em Yeshua, nós entendemos que todos esses elementos apontam para a missão de Yeshua. E por isso nós te agradecemos, porque somos pequenos, somos pequenininhos, somos humildes, mas o Teu Espírito dá uma sabedoria que não é humana, mas é uma sabedoria que desce dos céus. E por isso nós te agradecemos e que tenhamos uma festa de Sukkot maravilhosa em Tua presença. Nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.